Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta semana que hoje há um investimento de mais 1.600 milhões de euros por ano no Serviço Nacional de Saúde do que no governo anterior. Disse ainda o Ministro em entrevista, e passo a citar, que são mais 11.800 profissionais na saúde, o que representa um aumento na despesa com pessoal de 25%. Pergunto a esta Câmara se há mais dinheiro e mais profissionais, porque é que o Serviço Nacional de Saúde está pior? Porque é que os hospitais dizem que têm menos profissionais disponíveis do que em 2015? Porque é que todos os indicadores demonstram uma degradação da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal? Porque é que os doentes esperam cada vez mais tempo por uma consulta, uma cirurgia ou um exame? Só pode haver uma resposta. Se há mais dinheiro, há mais profissionais e o SNS continua a degradar-se à vista de todos, então só pode ter falhado uma coisa: falhou o Governo. Falhou o Governo e falhou a vários níveis. Falhou o Governo na gestão do dia-a-dia do nosso Serviço Nacional de Saúde. Para além de ter sido incapaz de dar autonomia às administrações hospitalares e às direções dos centros de saúde, o Governo encontra formas de cativar os orçamentos na saúde. Razão pela qual estamos em junho e 2/3 dos hospitais públicos nem contrato de programa têm para 2019. Mas o Governo falhou porque desinvestiu no Serviço Nacional de Saúde. Ao longo destes 4 anos, foram prometendo investimentos em áreas necessitadas e nos orçamentos de Estado, um após o outro, aprovados sempre com o apoio entusiástico do Bloco de Esquerda e do PCP, foram incluindo verbas para esse investimento, permitindo até que o Sr. Primeiro-Ministro viesse a afirmar aos 4 ventos que nunca se investiu tanto na saúde. Mas ano após ano, depois de olharmos para a execução desses mesmos orçamentos, percebemos que a regra foi o do não investimento, ficando a execução das verbas sistematicamente abaixo dos 50%. Mas prometeu o Governo que iria investir em novos hospitais e na modernização dos outros. Nem uma coisa, nem outra. Nada aconteceu. Que o digam as populações do Algarve, do Alentejo, do Seixal, de Lisboa, de Coimbra ou de Viseu. Em 4 anos, depois de tantas promessas, nenhum novo hospital saiu do papel. É caso para se dizer, para o Governo dizer, olhem para o que o Governo orçamenta, mas não olhem para o que o Governo faz. O Governo falhou ao não perceber que os profissionais de saúde são o pilar estruturante da qualidade do SNS. Destratados ao longo destes 4 anos, dos médicos aos enfermeiros, dos farmacêuticos aos técnicos de saúde, todos estão revoltados com as sucessivas faltas de consideração de que têm sido alvo. Não há memória de tantas greves e de tamanha tensão social no setor público da saúde. E 2019 já promete bater todos os recordes. Trata-se de um Governo que não aposta nos seus profissionais, nem faz qualquer planeamento das suas necessidades. Veja-se agora o caso do encerramento rotativo das maternidades de Lisboa. Basta aos profissionais de saúde começarem a tirar as suas férias normais de verão e o sistema entra em colapso. E o que faz o Governo? Começa por ocultar essa informação. E depois da informação se tornar pública, demonstra em todas as suas intervenções uma absoluta falta de preparação. Não eram encerramentos, mas afinal já o são. Eram apenas encerramentos temporários, mas afinal vão-se manter pelo menos até ao final do verão. Não havia obstetras disponíveis, de repente há obstetras para todos os lados. É o modus operandi deste Governo. Desinvestem no SNS na esperança que ninguém repare. Se repararem, começam com o spin mediático e remendam a situação temporariamente até que ninguém esteja a olhar outra vez. E os doentes, as grávidas, que aguentem. Na essência, estamos perante um Governo que falhou na saúde porque é um Governo que falhou às pessoas. Os portugueses desesperam perante os inaceitáveis tempos de espera para consultas, cirurgias ou até para a realização de simples exames de diagnóstico. Até os doentes com situações que carecem de intervenção urgente, como é o caso de doentes com patologia oncológica, não têm resposta. Ficam literalmente à espera. Vejam-se os números. 34%
1/3 dos doentes com cancro neste país, a precisarem de uma cirurgia com caráter prioritário ou muito prioritário, não têm acesso a essa intervenção nos tempos máximos de resposta garantida. São tratados quando sobrevivem, para além dos tempos clinicamente aceitáveis. Falhou o Governo na essência da sua missão, porque falha todos os dias para com os cidadãos mais vulneráveis e em maior sofrimento no nosso país. Veja-se o caso dos cuidados continuados ou dos cuidados paliativos, que praticamente estagnaram na sua evolução. Mesmo perante o aumento da procura e necessidade, o Governo simplesmente não investiu. As pessoas que dependem do Serviço Público de Saúde e não têm outros recursos, nada podem fazer senão esperar. E esperar. E esperar. E desesperar perante um SNS que não responde às suas necessidades mais básicas. Na realidade, os únicos a quem este Governo nunca falhou, a quem este Governo nunca faltou, foram os serviços privados da saúde a operar no nosso país. Nunca os privados fizeram tanto dinheiro com a saúde em Portugal. Dinheiro feito à conta da falência do Serviço Nacional de Saúde. Perante listas de espera de centenas de dias, o que fazem os doentes? Bom, quem tem dinheiro recorre ao privado. Mesmo os cidadãos que têm poucos recursos acabam por gastar das suas parcas poupanças ou mesmo fazer empréstimos para resolverem no privado aquilo que o SNS, pago com os nossos impostos, não consegue resolver em tempo útil. O Governo empurra esses cidadãos para os privados enquanto vai desmantelando o Serviço Nacional de Saúde, transformando numa espécie de caixa para pobres e indigentes. E por tudo isto, as palavras do Sr. Ministro das Finanças são chocantes. Perante esta degradação sem memória da saúde pública do nosso país, o Ministro Mário Centeno teve o desplante de dizer, e passo a citar, que o SNS é hoje melhor do que era em 2015. É a absoluta inconsciência deste governante. Não há hoje em Portugal uma família que não tenha alguém no seu meio social que não esteja a sofrer perante a degradação do Serviço Nacional de Saúde. É um ministro que gera as finanças do SNS sentado atrás do seu computador, agarrado à folha Excel. Portanto, com estas declarações do Ministro das Finanças, hoje compreende-se melhor porque falhou o Governo de forma tão clamorosa na saúde. Quem não vai ao terreno, quem não fala com os doentes, quem não ouve os profissionais, nunca poderá ter noção das dificuldades dos cidadãos, nem de como governar adequadamente o país. Só assim se compreende a desfaçatez do Ministro das Finanças, que fala ao país em excedente orçamental, sem perceber que o dinheiro arrecadado e guardado nos cofres públicos foi obtido de forma cruel à conta da saúde, do bem-estar e da vida dos portugueses. O PSD tem vindo a apelar ao Governo para que estabeleça um plano de emergência de salvação do SNS. Porém, ao invés disso, o Governo, desde o Primeiro-Ministro à Ministra da Saúde ao Ministro das Finanças, mantém-se todos num estado de negação. Para eles a saúde está tudo bem, vai muito bem. Para o Partido Socialista, o SNS nunca esteve melhor. Não precisa de melhor gestão, não precisa de mais investimento. E a governação socialista é isto. Ficando claro para todos que com o PS não podemos contar com absolutamente mais nada. O país precisa urgentemente mudar de rumo. Precisamos de investir mais e melhor na saúde. Precisamos de um Governo que atribua um médico de família para todos os portugueses. São hoje 700 mil cidadãos que não têm acesso. Precisamos de um Governo que garanta que todas as consultas, todas as cirurgias, todos os exames complementares são realizados a tempo e horas, não ultrapassando os limites clinicamente aceitáveis. Precisamos de um Governo comprometido a investir significativamente mais e melhor nas políticas de saúde pública, sem as quais não iremos reduzir a carga da doença nem assegurar a sustentabilidade do SNS. Precisamos de apostar na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas e não apenas na reação da doença. De assumir como prioridades a saúde mental, o envelhecimento ativo e a proteção dos mais vulneráveis. Precisamos de investir nos cuidadores informais e nos cuidados domiciliários, investir nos cuidados continuados, paliativos e em fim de vida. Um Governo capaz de promover a humanização do Serviço Nacional de Saúde e valorizar aquele que é o maior ativo do SNS, os seus profissionais. No fundo, precisamos de um Governo que trabalhe em prol dos interesses dos nossos concidadãos e que assuma a saúde dos portugueses como prioridade. Senhoras e senhores deputados, precisamos de um Governo que governe para bem da nossa saúde. Muito obrigado.